Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Olha, estou com a Bíblia Sagrada aqui e este é mais um vídeo para o canal Galardoar, o ensino de presente para você. Nós estamos em uma série chamada Descomplicando a Escatologia. Estamos nas preliminares, mas como eu já havia falado anteriormente, lá no primeiro vídeo, nós estamos traçando uma linha do tempo, a mesma ideia da linha do tempo estabelecida pelo sociólogo Augusto Comte, né? Ou Augusto Comte, é a linha do tempo positivista, mas ao mesmo tempo nós também vamos analisar os pormenores historicamente falando. Então aqui no estudo da Descomplicando a Escatologia, você vai poder analisar também pontos históricos, né, importantes, como este vídeo que nós vamos fazer agora, como esse vídeo que nós estamos aqui fazendo neste exato momento. É o vídeo que vai tratar sobre a literatura apocalíptica, o apocalipsismo e o apocalipse de João. É claro que nós, se não der tempo, porque o último vídeo que fizemos deu pouco mais de meia hora e a minha intenção é no máximo 25 minutos, para que você não possa ser enfadado e ao mesmo tempo ter, né, curiosidade de ir até o final, assistir estes vídeos até o final. Então nós vamos estudar hoje a literatura apocalíptica. Vamos com calma, com tranquilidade. Se não der tempo, nós vamos fazer um outro vídeo da mesma temática, né, até chegarmos às escolas e correntes da interpretação escatológica. Veja, nós estamos indo devagar para nós entrarmos efetivamente nos eventos que se desenrolam no Apocalipse e nos outros livros que dialogam com o livro do Apocalipse, ok? Então hoje, especificamente, agora, nós estaremos... Esse vídeo é dedicado à literatura apocalíptica. Então nós vamos observar que seria a literatura apocalíptica. A literatura apocalíptica abrange, pelo menos, abrange os escritos judaico-cristãos, que compreende o hiato de tempo que vai do ano 250 a.C. até o ano 100 depois de Cristo. Para nós compreendermos o porquê desse boom, né, da literatura apocalíptica dentro do cenário judaico e, consequentemente, no cenário cristão, nós precisamos observar os minutos finais do período do profetismo israelita, de que fizemos usufruto no vídeo anterior. Então é bom que você volte ao vídeo anterior, veja lá o estudo das profecias, a aula 4, o estudo das profecias, e nós vamos observar que estes estudos das profecias vai finalizar com o período do profetismo israelita, que compreende para a citação canônica, isto é, para a citação na ordem em que estão disponíveis os livros da Bíblia protestante. Nós temos, portanto, o livro de Malaquias como o último livro escrito no Antigo Testamento. Então o livro de Malaquias já é um profeta pós-exílico, isto é, o exílio babilônico já tinha sido regressado o povo judeu para a sua terra natal, e Malaquias está profetizando para eles por volta do ano 420, 430 a.C. Ele Ageu e Zacarias, inclusive, que também são profetas pós-exílicos, eles são profetas contemporâneos de Esdras e Neemias, tá? De Esdras e Neemias. Então, para você ver que a história ela vai se moldando, se construindo à medida que nós vamos estudando os livros. Então, por exemplo, o que são livros históricos, propriamente históricos para nós ocidentais reformados, né? A partir da igreja, que a Bíblia, a estrutura bíblica da reforma, né? Você tem Esdras e Neemias, por exemplo, como livros históricos, o que não é compreendido assim nos livros judaicos, né? Na Bíblia judaica.
mais Esdras, Neemias, Esther e Ageu e Zacarias estão todos no mesmo período de tempo, no mesmo período aproximadamente. Eles são quase contemporâneos, praticamente. Na realidade, Ageu e Zacarias são contemporâneos, né? Esdras e Neemias são contemporâneos. Então nós vamos ver aí uma junção, né, de livros para que você possa compreender esses minutos finais. Então, quando acontece, o último profeta profetiza e o povo não ouve, então Deus resolve ficar em silêncio. É aquelas Bíblias antigas, lembra? Daquelas Bíblias antigas. Se você lembra, põe aqui no comentário. Tu lembra dessas Bíblias mais antigas, acho da década de 90, década de 2000, ainda tinha as Bíblias que vinham no meio dela, entre Malaquias e Mateus, vinha 4 páginas em branco, não sei se você lembra, 4 páginas em branco, que representava cada página 100 anos. 100 anos de história em que o povo de Israel e os judeus, obviamente, ficaram sem ouvir a voz de Deus. Há um silêncio chamado silêncio profético, né, ali entre Malaquias e Mateus. E neste silêncio profético, você vai observar que Deus, apesar de não falar profeticamente, ele não estava avesso aos acontecimentos da sociedade, da humanidade. Ele não estava avesso. É claro que se eu não tenho a voz de Deus, eu costumo até, quando eu prego, eu falo isso, se eu não ouço a voz de Deus, se eu não tenho a orientação de Deus, eu preciso ficar exatamente no lugar onde estou, para que eu não tome decisões precipitadas. E foi isso que aconteceu, tá? Houve decisões precipitadas, uma vez que Deus não falava, o templo de Salomão e o templo de Zorobabel já não existia mais, né? Eles vão agora, a partir do Esdras, fazer uma sinagoga, né? Que era um lugar de culto, era um lugar de adoração, era um lugar de oração e era um lugar de ler os pergaminhos, né? E eles vão fazer deste lugar um centro quase que político. É por isso que a partir do ano 330 a.C., inclusive o ano 330 a.C., é o ponto culminante da profecia lá de Daniel, né? Capítulos 7, capítulo 9 também, capítulo 2 mesmo, que aparece ali a famosa estátua de Nabucodonosor, que um deles, né, o peito e os braços de prata, representa o Império Grego, né? Cabeça de ouro, Babilônia, peito e os braços de prata, Pérsia, ventre e os quadris representam o Império Grego. Império Greco-Macedônio vai começar com Filipe da Macedônia, que é pai de Alexandre o Grande. E depois da morte de Filipe, o Alexandre o Grande assume o poderio e ele vai fazer em pouco mais de 12 anos, 10 anos, algo surpreendente na história mundial, sendo inclusive a Grécia o berço da medicina, o berço da filosofia, o berço da mitologia, o berço da língua, né? A língua predominante em todo o mundo era o grego. Você vai ver isso adentrando até ao Novo Testamento. Então o Novo Testamento, mesmo sendo de jurisdição romana, uma das línguas predominantes no Novo Testamento era o grego. Tanto é que a Bíblia no Novo Testamento vai ser traduzida para o grego. Você vê tamanha força que Alexandre o Grande imprimiu no Império Greco-Macedônio e depois ficou conhecido como Império Grego, né? E a sua língua sendo proliferada para os 4 cantos do mundo de então. E por isso, nós temos ali no período interbíblico alguns elementos fundamentais. A Pérsia perde, entra o Império Greco-Macedônio. Depois do Império Greco-Macedônio, por volta de 330, você vai ter uma hegemonia muito intensa dos gregos, mas vai perder depois para o Império Romano, né? Neste ínterim, nós temos aqui entre 185 a 175 o período de
dos macabeus, né? Que é aquela ideia que o povo judeu estava sendo vassalo da Síria, e o rei da Síria, né, vai subjugar, vai subjugar os judeus, que um dos sírios era Antíoco Epifânio. E o Antíoco Epifânio vai fazer ali, vai erigir, segundo os anais históricos, vai erigir ali um porco ao redor do templo, né? E tantas outras aberrações, ao ponto de os irmãos macabeus, com Judas, Jonatas, né? E outros, vão tentar segurar o reinado, o império ali, o local dos judeus. Então os macabeus vão de 170 aproximadamente até quando entra definitivamente o Império Romano, por volta de 63 a.C., com Júlio César e o general Pompeu, né, quando entra também, sitia a Palestina, e aí a Palestina fica sob jurisdição romana. Logo em seguida, que os romanos vão aderir, vão pegar este território também para eles, né? Por volta do ano 37, quer dizer, não deu nem 30 anos que eles estavam no poder, eles já colocam ali um Idumeu no reinado da Judéia, que era o Herodes o Grande, né? Que vai reinar de 37 a.C. a 4 a.C., que é justamente o período mais ou menos do nascimento de Jesus, entre 6 e 4 a.C. O nascimento de Jesus é entre 6 e 4 a.C. E a questão é a seguinte: você tem por volta de do ano 250, 300, esse boom grego, né? E os gregos tinham uma literatura muito forte, os escritos, né, começaram a ser proliferados. Então houve um crescimento vertiginoso de literaturas gregas. Os judeus também viram, por exemplo, a Bíblia em hebraico, os pergaminhos em hebraico, sendo traduzidos para o grego, que é a chamada Septuaginta, né? A Septuaginta foi traduzida por volta do ano 250 a 200 a.C., que é o texto majoritário que nós usamos para que os eruditos, né, cristãos, usam para a tradução para o português hoje, né? A Septuaginta. Então a Septuaginta foi traduzida, ela é a tradução do hebraico para o grego, justamente nesse período de proliferação, de boom, de efervescência das literaturas, e começaram a escrever. Os judeus também não vão ficar para trás, eles vão começar a escrever livros. É claro, se eu não sou tão famoso, tão conhecido na época, o que os judeus faziam? A literatura, os escritores, eles usavam nomes, títulos, e davam títulos aos livros que continham nomes de pessoas famosas nas escrituras. Ok? Então estes livros são chamados de pseudepígrafos. Pseudepígrafos. Epígrafe escrita, pseudo falso, falsa escrita, mas não é que a escrita, o conteúdo do livro era essencialmente falso. É que, na realidade, aquele que estava escrevendo não era tão famoso, não era tão conhecido. Para ele ter o seu livro publicado, lido, na sua época, ele usava codinomes, ele usava nome falso, ele usava nome de pessoas conhecidas para que seus livros pudessem ser aceitos. Então, por esse motivo, você vai encontrar vários pseudepígrafos, vários livros pseudepigráficos nesse período. Então começa-se uma proliferação muito intensa de escritos, inclusive escritos apocalípticos, né? Ou seja, você deve lembrar que nós já falamos que, apesar do Apocalipse não ser catastrófico,
né, não ter o seu final catastrófico apenas. Claro que bomba, guerra, morte, isso tudo tem o seu efeito catastrófico, mas não é isso, é também trazer a esperança de uma nova ideia, de uma nova perspectiva, né, de vida. As literaturas apocalípticas que começaram a surgir no período intertestamentário já tinham esta tônica de olhar para o que estava acontecendo, os gregos no poder, os macabeus, né? E aí você começa também a ter o aparecimento de grupos políticos e religiosos, principalmente a partir do ano 100 a.C., já como protótipo da ascensão do Império Romano em relação à Palestina. A ascensão do Império Romano em relação à Palestina, que foi no ano 63. Mas antes já tinha uma influência. Todo grande império, quando tem uma data específica da sua ascensão política, da sua ascensão ao trono, você pode ter certeza que antes ele já tinha uma influência sobre aquela determinada civilização. Pode ter certeza. Isso acontece com qualquer civilização que está sendo subjugada. Primeiro eles são vassalos, eles vão perdendo força monetária, força bélica, aí depois fica muito mais fácil daquele inimigo adentrar e tomar aquela civilização. E foi isso que aconteceu. Entendeu? Foi isso que aconteceu com o povo judeu e com os irmãos macabeus, por exemplo. Ok? Eles perderam a hegemonia, eles perderam o poder, eles perderam a força bélica, e os romanos depois só fizeram entrar mesmo, praticamente tomar a Palestina para eles. E inclusive foi o reino que mais ficou no poder, foi o Império Romano, que foi em relação à Palestina, que foi desde 63 a.C. até 476 depois de Cristo. Quer dizer, mais de 500 anos, né? Mais de 500 anos no poderio do Império no poderio romano sobre Palestina, sobre Jerusalém, sobre os judeus. Ok? E esses escritos começaram a surgir exageradamente, até porque começaram a surgir um dos grupos chamado escribas, que eram aqueles que compilavam os escritos, né? Os escribas no Novo Testamento são chamados de doutores da lei, de tanto que escrevia a lei, recopiava, eles ficaram crânios naquela ali, né? Eles ficaram expert naquele ali. Então você vai perceber que vai haver um grande crescimento e efervescência das literaturas chamadas literaturas apocalípticas. É nesse mesmo período dos livros pseudepígrafos, tá? Pseudepígrafos. Por exemplo, você tem alguns livros pseudepígrafos, você tem Apocalipse de Adão, você tem eu estou tentando lembrar dos livros neste período especificamente do interbíblico, porque se nós formos avançar para até 100 depois de Cristo, como os livros, você tem Apocalipse de Barnabé, você tem Apocalipse de Pedro, né? Você tem os escritos de Enoque, são vários outros, até o ano 100 depois de Cristo você tem muitos livros, ok? E aí, por este motivo, você vai ter uma gama de literaturas, e aí é o problema, porque como é que você vai saber quais são os livros de fato que vão compor? Isso vai ser um problema para a aceitação do cânone do Antigo Testamento, que só vai ser aceito no ano 90 depois de Cristo. Por isso, porque há uma efervescência muito grande de muitos livros, tá?
muitos livros. Então, como é que você vai aceitar, ou qual critério? Aí eles começam a levantar critérios, não é a ênfase deste vídeo aqui, tá bom? Mas só para vocês terem uma noção de que vai haver uma gama de livros de modo considerável do gênero apocalíptico. E o que é em si esse gênero? O que é o Apocalipse? Armando Chaves Cohen vai nos ajudar para explicar que Apocalipse vem da palavra grega, olha aí, apocalipsis. Essa palavra é do latim é revelatio. Revelatio, que significa revelar, expor à vista, metaforicamente descobrir uma verdade que se achava oculta. Então, estes livros de gênero apocalíptico, e aí ele cria, a partir daí, esse apocalipsismo, porque a partir daí vai haver várias pessoas também lidando com esse tipo de escrito, né? Que geralmente, como é que se dava? Geralmente esse tipo de escrito eram escritos de eventos cataclísmicos, né? Mundiais. Por exemplo, se nós olharmos para o contexto do século da modernidade, você vai ver que depois da Primeira e da Segunda Grande Guerra Mundial, houve um crescimento exagerado de literaturas escatológicas, que dizem respeito aos eventos finais, aos momentos finais. Quantos anticristos nós já tivemos que as pessoas falaram que era o anticristo? Né? Quantas pessoas hoje as pessoas falam que é o anticristo? Né? Você vai ouvir, já ouviu falar que o Emmanuel Macron da França era o anticristo. Agora o novo anticristo já foi o Elon Musk. O anticristo é o Trump, Donald Trump. O anticristo foi até o Lula. Até o Lula o pessoal falou que era o anticristo. É claro que precisamos considerar que o anticristo vai ser altamente inteligente. Então o Lula já está descartado. Nós vamos observar que a literatura do Novo Testamento, desse gênero, a partir da modernidade, é sempre a partir de efeitos catastróficos. Então, o próprio... Isso é só para a gente identificar, né? Para a gente não ficar só lá atrás e os irmãos assim, mas e aí? O que acontece? Não, a gente tem eventos. Você tem, por exemplo, depois da Segunda Guerra Mundial, você tem o boom da rádio, né? Lembra da rádio? Depois da Segunda Guerra Mundial, o próprio C.S. Lewis vai ter um programa numa rádio em que ele vai falar cotidianamente sobre a esperança de uma vida melhor, porque você tinha muitos soldados, inclusive, voltando das guerras e ficando doidos, loucos, as famílias sem compreender o que estava acontecendo, muitos se suicidaram. Então ele ia com esperança, ele ia com uma esperança de dias melhores, de estar com Deus, de estar com Cristo. Então começa essa expectativa do fim, de um fim perfeito, de um fim melhor, de um plano espiritual, para que a pessoa pudesse também sair daquela situação ali da Segunda Guerra Mundial. A mente sair um pouco dessa catástrofe que foi, inclusive, o final da Segunda Guerra Mundial, com as bombas de Hiroshima e Nagasaki, que os Estados Unidos lançou no Japão, né? Que lançou em Hiroshima e em Nagasaki. Então, a literatura apocalíptica começa no período intertestamentário e vai adentrar no Novo Testamento. O livro do Apocalipse, que está no cânon do Novo Testamento, que é a regra de fé e prática, né? Inclusive no meu livro eu tomo um tempo na introdução bíblica, né?
eu tomo um tempo na introdução bíblica deste livro falando sobre nós termos convicção de que o Apocalipse é um livro canônico, faz parte do cânon das Escrituras, foi inspirado legitimamente por Deus para que João, na ilha de Patmos, pudesse receber, e depois que ele sai da ilha de Patmos, ele escreve isto às igrejas e posteriormente a nós que estamos recebendo essa mensagem no século XXI. Então ela pode ser um veículo de doutrina, de esperança, de que em breve vai acontecer todos os eventos que o livro do Apocalipse está dizendo. Então, nós acreditamos nisso, tá ok? Nós acreditamos nisso. Então, por exemplo, para finalizar este vídeo, nós temos livros bíblicos considerados literatura apocalípticas. O que é a literatura apocalíptica? É aquilo que tem no seu bojo, no seu contexto, situações futurísticas que apontam para um fim de uma determinada era e o início, ou seja, um novo começo, uma nova roupagem. O livro de Daniel, livro de Ezequiel, livro de Isaías, né? Os próprios profetas do Antigo Testamento, de certa forma, tinham uma pegada apocalíptica, né? Mas o livro do Apocalipse, obviamente. Tá bom? Aí você vai perguntar assim, mas o livro de Daniel, de Ezequiel, de Isaías, não vieram, estão antes da literatura apocalíptica. Estão antes do período intertestamentário. Sim. O fato de haver uma ascensão e uma proliferação a partir de um determinado tempo cronologicamente histórico não significa que antes não tenha esporadicamente alguns elementos. Você lembra que eu falei que o profetismo israelita começou por volta do ano 900? Mas Moisés já era profeta. Moisés era profeta. Então, assim também acontece na literatura apocalíptica, ok? Você tem o boom, a efervescência, o clímax, né, a proliferação da literatura apocalíptica a partir do período intertestamentário. Isso não significa que outros livros não possam ter elementos cujos quais lembrem, apontam para uma literatura apocalíptica, tal como Isaías, Ezequiel, Daniel. E, obviamente, o livro de Apocalipse, que foi escrito por volta de 85 a 95 depois de Cristo, ou seja, está dentro do nosso recorte, também aí, entre 250 a.C. e 100 depois de Cristo, era o boom das literaturas apocalípticas, tal como o livro do Apocalipse de João. Ok? Então essa aí é só para nós compreendermos que a Bíblia Sagrada também obedece a cultura ou o período dos escritores, tá ok? E por este motivo, o livro do Apocalipse e João usa muitos ícones, muitos símbolos. Isto é uma característica do Apocalipse ou das literaturas apocalípticas, símbolos, ícones, tá ok? Que precisam ser decodificados. Tá bom, gente? Então, que eu possa estar ajudando você a compreender a escatologia bíblica e por esse motivo nós estamos indo tranquilo. É provável que a gente faça uma retomada, né, uma retomada de todo o conteúdo que nós já vimos até aqui. Essa é a quinta aula. Nós faremos talvez um outro vídeo fazendo um resumão de tudo que nós já vimos até aqui, para nós começarmos a prosseguir agora falando a respeito das escolas e correntes de interpretação escatológica. Eu tenho como base este livro aqui, ok? J. Dwight Pentecost, Manual de Escatologia, uma análise detalhada dos eventos futuros. Deus continue abençoando a sua vida. O canal é Galardoar,
o ensino de presente para você.